Olá, seja bem-vindo ao Contracapa, o nosso programa que fala sobre a produção literária dos administradores e dos gestores, essa ciência tão rica que a gente sempre tem aqui nas mídias do CRA-RJ. E hoje o nosso convidado é o administrador Luiz Carlos Afonso, que atualmente é empreendedor de startup, possui mestrado em Ciência da Informação, além de 3 pós-graduações em Análise de Sistemas, Administração Pública e Políticas Públicas de Governo, além de mais de 35 anos de experiência na área. E nesse meio tempo, dentre tudo isso que ele fez, ele ainda conseguiu escrever 3 livros. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Muito obrigado aí muito obrigado pelo convite, né? Agora à distância. Tive muitos momentos, né, participando no CRA, com palestras, enfim, desde a década lá de 2000, e falando sobre temas variados, né? Hoje a intenção é falar sobre redes sociais corporativas, né? Complementando o que você comentou, além dessas 3 pós-graduações que eu fiz, né, que a gente chama de lato sensu, eu fiz o estrito sensu mestrado. E o mestrado da Ciência da Informação, que foi em cima desse mestrado que deu origem a esse livro né, sobre redes sociais corporativas. Mas eu fico aberto aí para você conduzir as perguntas que interessam. Né? Então, vamos falar da sua obra, Redes Sociais Corporativas, como implementar e aferir resultados. Vamos dar um panorama primeiro sobre o que te levou a falar sobre isso, já que redes sociais é algo que está super sendo falado há muitos anos, mas agora, nessa época de pandemia, quando você fala de redes sociais corporativas, né, a gente tem a questão do aprendizado EAD. Então, assim, você falou sobre isso quando você fez o livro, mas agora parece que está ainda mais importante, né, Luiz? É verdade, esse é um dos temas que está aí. A gente sabe, com essa questão de trabalho remoto, o que está em alta, o que não está. Né? Um deles é a educação à distância, trabalhar remotamente, trabalhar em rede. Né? Na verdade, assim, eu estou fazendo 10 anos que eu fiz o mestrado, né, em Ciência da Informação. Né? Fiz em 2010, 2011, e 2012 eu estava defendendo a minha dissertação de mestrado. E, na época, a minha dissertação de mestrado, quer dizer, eu tive a oportunidade de fazer assim, uma disciplina na área de comunicação na UERJ, né, porque eu fiz na UFRJ. Quando eu fiz isso na UERJ, eu estudei com um grupo de comunicação e foi assim, bastante interessante, que foi a oportunidade que eu tive de publicar o meu primeiro livro, entendeu? Junto com alguns amigos, com a professora, né, a professora Fátima Reg, e três outros pesquisadores. Quer dizer, na verdade, esse livro é uma coletânea de vários capítulos, né, de alunos e professores, e isso é que me impulsionou depois a escrever o livro, né, sobre redes sociais corporativas, porque aquilo ali é o que a gente chama na academia de filhote, né? Era um filhote que deu origem a esse livro, e logo depois eu fui convidado por uma editora e publiquei esse livro, entendeu? Então, dentro do livro, a gente tem todo esse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Sobre redes, sobre comunidade de práticas, sobre educação à distância. Foi assim, isso é que me motivou, né? Quer dizer, esse livro é de 2012, né? Logo depois que eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, e o meu livro de 2015, o livro sobre redes sociais corporativas. E, Luiz, a gente percebe, quando a gente pega o seu livro, que ele é alicerçado em 2 partes, né? Redes sociais e comunidades de práticas, e a parte de pesquisa. Qual foi a sua ideia em fazer essa divisão, em deixar isso bem minuciado, bem dividido? Bem, assim, nesse primeiro livro meu, eu falo sobre comunidade de prática, né? Quer dizer, esse é um tema específico dentro
que você pode estar dentro de uma rede social corporativa ou não, né? São trabalhos que têm todo um conceito que eu acho que pela entrevista aqui não vale a pena. Interessante que a pessoa de repente conheça o livro e vai entender um pouco melhor, né, sobre isso. Mas, assim, um trabalho acadêmico que você tem que fazer, que eu estou dizendo, esse meu livro, a origem dele foi uma dissertação de mestrado, você tem que fazer uma pesquisa, né? E, na ocasião, foi o que eu fiz, quer dizer, eu tenho toda uma parte inicial do projeto, na ocasião, que é um embasamento teórico, e depois você faz pesquisas. Então, na ocasião, eu usei algumas redes, né, pública, quer dizer, na verdade, usei uma rede pública e usei uma rede da Universidade Federal de Pernambuco, para você fazer comparações, né, de usos de recursos, né, o quanto essas redes internas elas funcionavam, né? Outra rede era uma rede do governo, né, uma rede federal do governo, que as pessoas usavam muito software livre. Quer dizer, hoje o software livre está na vida aí de vocês que vão assim, são mais novos, mas não viram como é que isso se deu, né? A pessoa, quando usa aí um Mozilla da vida, está usando um software livre. Entendeu? Então, tinha toda uma comunidade que discutia a respeito disso. E aí eu fiz a pesquisa usando entendeu? Essas duas comunidades. Mas isso é por conta da exigência da academia. Mas isso foi bom porque deu origem ao livro e eu pude fazer toda a contextualização, entendeu? Você só tinha que colocar ele num formato de livro, né? Porque até então era um formato de dissertação. No livro, a gente vê que você estudou muito desses cases, né, que você falou, você estudou muito sobre alguns fatos, né, que foram interessantes naquele momento. Fala um pouquinho deles para a gente, quais foram as principais diferenças que você analisou para o livro. Então, como estava falando, né? O estudo era uma comunidade de educação à distância chamada Amadeus, né? Que tem na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, o professor Alex é um diretor lá da universidade. Depois eu tive na universidade apresentando o projeto, né? Ele me convidou para ir lá fazer a apresentação. E, assim, na verdade, é uma comunidade que tem no Brasil inteiro, ainda tem até hoje. Entendeu? Então, você, na verdade, ali você faz a comparação dos recursos que são disponibilizados dentro daquela comunidade. Porque hoje em dia as pessoas utilizam muito esses recursos, mas não tem muita ideia, entendeu? Uma coisa é você estar fazendo parte de um repositório de educação à distância, por exemplo, ou um repositório de uma rede corporativa que você tenha lá, por exemplo, o bate-papo em tempo integral, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas fazem através do Zoom ou fazem através de um WhatsApp, mas não tem noção que isso aí é uma atividade síncrona, né? Uma atividade que você está fazendo você e a pessoa direta. Outra coisa são fóruns, as questões que são criadas. Então, hoje em dia, quando você manda uma mensagem para uma pessoa, ela responde depois, você está tendo uma relação com ela, uma relação assíncrona, né? Então, o WhatsApp chegou para poder ajudar nesse processo. Quer dizer, você está tendo essa interação com a pessoa, mas não naquele mesmo momento. Dá tempo da pessoa pensar, a pessoa faz em outro momento. E por aí vai, você tem um local que é um repositório dos documentos, você tem um local que você edita o documento, né? Por exemplo, quando você hoje usa um Google Docs, né? A gente produz um documento junto, né? Do Google Docs, eu abro a versão, você vai editar. Então, isso tudo dentro de um único repositório. As redes sociais corporativas, elas para poder funcionar, elas têm que ter, esses recursos. Entendeu? Então, todas essas duas experiências que eu participei, né, que eu pesquisei, elas tinham, porque é o que prima a rede social corporativa, é o que prima um ambiente de educação à distância. Né? Então, hoje em dia, as pessoas estão aí fazendo educação à distância de uma forma que, assim, eu critico muito mesmo, né? Muito, mas, assim, as pessoas estão tentando sobreviver, né? E aí, mas não é dentro das premissas que na verdade, academicamente, entendeu? Metodologicamente, é exigido, entendeu? Já que você trouxe agora o nosso papo aqui para 2020, as pessoas ainda há, no seu ver, ainda há na sociedade pessoas
que acham que a rede social corporativa e a rede social, digamos, de lazer é a mesma coisa. Como conseguir separar isso dentro da cabeça do colaborador, dentro da cabeça do próprio gestor, né, para poder implementar um bom trabalho na rede social corporativa? Eu até na época, quando eu escrevi essa dissertação e livro e tudo, e também pude acompanhar, né, as redes externas, né, essas redes, Facebook, por exemplo, se eu não me engano, a data de início é 2004, algo assim, você tinha lá o Orkut, então você tinha, na verdade, essas redes surgiram a partir das redes corporativas, e você tinha várias denominações, você tinha comunidades virtuais, comunidade de práticas, vários termos, cada um com seu significado. Mas isso tudo é um ambiente controlado. Quer dizer, para simplificar, muitas das vezes as pessoas não têm assim, um software que venha atender essas premissas. Você, por exemplo, pode pegar dentro de um Facebook e criar um grupo. A partir do momento que você cria um grupo, você coloca as pessoas que você quer. Então, ali você está restringindo. Só que ali você não tem os recursos que uma rede social corporativa possa ter. Você não vai ter esses recursos que um ambiente de educação à distância que realmente tem que funcionar tem que ter, que são todos isso, entendeu? Você tem que ter um momento das pessoas terem um bate-papo, né? Você pode fazer isso, faz hoje pelo Skype, várias pessoas, mas assim, como é que você agrega tudo isso junto, entendeu? E onde é que você tem esse repositório de documentos? Entendeu? Então, assim, a diferença é que hoje, como tudo na internet, nesses 20 anos que eu via esse processo acontecer, né, quando a gente passou a ter essa interação, né, que as pessoas confundem interação com interatividade. Interação é de pessoa para pessoa, é de uma para mais pessoas. Interatividade, antes de 2000, 2002, por aí assim, as pessoas só falavam computador, não tinha ainda essa interação. Depois é que os recursos foram surgindo, né? Surgiu educação à distância, surgiu gestão do conhecimento, as pessoas puseram, quer dizer, gestão do conhecimento sempre existiu, né? Quando você vê a Bíblia, né, é gestão do conhecimento. Agora, assim, como é que você trabalha isso, né, de uma forma diferente? Com a tecnologia ficou tudo mais fácil, entendeu? Só que, assim, muito assim, diria, pulverizado, né? Não está concentrado num único ambiente, né? E isso dificulta o aprendizado, né? Eu estou vendo agora aí o que está acontecendo com as crianças, né, que estão estudando em casa, a educação, né? Quer dizer, estão tendo que estudar em casa. Quem pode, né? Porque o pessoal com mais dificuldade financeira não pode. E aí é um ambiente que foi criado aí muito. As pessoas estão usando o Google, estão usando. Enfim, não está fazendo um trabalho, diria assim, metodológico, pedagogicamente, assim, bom, né? Quer dizer, assim, com qualidade, né? Agora tem a perspectiva de voltar. Como é que você faz um processo híbrido, né? Como é que você... É normal, as universidades têm essa questão. Eu fiz um curso de pós-graduação, um curso de graduação híbrido, né? Fiz parte presencial, parte à distância. O presencial, por exemplo, prova, né? Uma forma de ver que a Erika está ali, fez a prova, né? Mas até com algumas atividades presenciais e outras à distância. Então, aquilo tem um trabalho pedagógico por trás. Vai ser bem complicada essa parte metodológica, como você falou. E a gente falou também sobre gestão do conhecimento. Você acredita, Luiz, que a necessidade das empresas de gerenciar esse conhecimento, de transformá-lo, de botar ele na vertente que ela quer, é a base das redes sociais corporativas? Sim, porque eu acho que assim, gestão do conhecimento ele, né, ganhou esse impulso muito grande a partir lá né, justamente quando a internet ela passou a ter essa possibilidade de interação. E as redes é uma forma de você ter ela como repositório das informações, daquilo que foi conversado, daquilo que foi tratado, enfim. E aí, assim, o conhecimento não fica na mão, né, de uma única pessoa, porque o comum nas organizações é isso, é a pessoa ficar-se dona do conhecimento e aquilo ali leva ela a ter promoção,
enfim, há uma série de questões, mas assim, a partir do momento que o conhecimento ele é socializado, né, se você quer ter a informação do conhecimento, você tem um local para você ir, e tudo isso é sistematizado, quer dizer, comunidade de prática é uma forma, mas aí você cria as lições aprendidas, quer dizer, o que eu fiz, né, o que foi feito, o que eu tenho que fazer, né, para uma determinada atividade, que eu possa olhar o que já foi feito, né? Então eu vou pegar aquela, vamos dizer assim, aquela experiência e vou fazer aquilo. A gente chama isso de lições aprendidas. Então você tem uma série de práticas dentro de gestão do conhecimento que eu diria assim, a principal delas são as redes sociais corporativas, quer dizer, uma forma de você registrar o conhecimento. A partir do momento que você está registrando o conhecimento, você está dando possibilidade de uma pessoa que vai ocupar o teu local, o teu lugar, né? Você vai se aposentar, vai ser transferida, algo assim, ela poder trabalhar aquelas informações, porque aquilo está ali registrado. Entendeu? A pessoa não precisa passar aquela informação, né? Que a gente chama muito de gestão do conhecimento de portal humano. As pessoas, às vezes, detêm esse conhecimento, né? E aí retém o conhecimento, né? Mas retém porque a empresa, a organização, ela não se preparou para poder fazer com que esse conhecimento seja compartilhado. Né? Luiz, você acredita, por tudo isso que a gente falou, qual você acredita que seja o público do seu livro? Estudantes, profissionais, empresários? Porque muita gente olha e fala assim, não, rede social, não, minha empresa não tem, eu não vou ler. Mas não é assim, né? Tem toda uma estrutura por trás que é necessária para o gestor, é necessária para o estudante. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, todo esse público, entendeu? Assim, ele tem essa necessidade de conhecer trabalhos dessa natureza, né? Assim, por exemplo, o estudante, né? Tenho colegas que, por exemplo, fizeram doutorado, pós-doutorado, que encontrei, que queria conhecer o meu livro, minha publicação, e fez pós-doutorado, foi para fora do país. A gente se encontrou ali na Cinelândia, almoçamos, eu dei o meu livro de presente para ela, ela usou isso como referência no trabalho dela. É uma estudante, né? Estudante de doutorado, né? Agora, você pega assim, as empresas, de maneira geral, diria assim, o gestor, né? Assim, isso depende do gestor, né? Porque assim, a gente não tem que ter o conhecimento de tudo com profundidade, mas o ideal é que você realmente assim, você tenha noção desse processo. Entendeu? Então, para você comandar alguma coisa, você tem que ter essa noção. Entendeu? Eu tenho a formação de análise de sistema, mas nunca quis me deter ao bit byte, nunca programei, mas assim, conheci as mudanças das linguagens de programação, porque antes de trabalhar nessa área, eu trabalhei na área de desenvolvimento de sistemas, entendeu? Então, trabalhei muitos anos com analista de sistemas, com programadores, então fazia curso, né, de linguagem de programação para saber o que pedir aos meus funcionários, né? Então, assim, se o gestor não tem essa noção, aí fica complicado, entendeu? Então, assim, primeiro o gestor tem que ter essa noção, o que ele precisa ter de bagagem para poder, vamos dizer assim, ser um gestor. A gente vê aí milhares, né, sem esse tipo de informação, mas que tem que ter, tem. Então, acho que qualquer público. Você falou estudante, falou de gestor, tem uma terceira outra, que as organizações, não lembro. Profissionais, né? Os profissionais que não são gestores, são mais chão de fábrica. Isso, eu acho que é importante, entendeu? Assim, eu acho que eu diria um pouco, isso aqui é igual você, assim, todo mundo hoje precisa conhecer bem inglês, sabe? Precisa saber inglês, não precisa, vamos dizer, você tem que saber inglês. Antigamente tinha um diferencial, hoje não tem um diferencial, e porque isso já está né? Assim, já está no sangue. Isso aqui é a mesma coisa, entendeu? Assim, é uma atividade meio, né? Uma coisa assim, eu sou engenheiro, né, de telecomunicações, eu tenho que entender de engenharia de telecomunicações, mas eu tenho que saber o que é isso, porque assim, o problema é que as pessoas hoje em dia elas trabalham, estão trabalhando e não tem muito essa noção. Então acho que é importante. Agora, nesse mundo de milhares de informações aí sendo pulverizadas, né, as pessoas estabelecer prioridade do que vai ler, o que não vai ler, é complicado, né? Conhecer e não conhecer, né? Verdade. Bom, para a gente fechar, a pergunta que eu sempre faço. O leitor pegou o seu livro, vai abrir, sentou no sofazinho dele para abrir para ler.
se você pudesse falar alguma coisa no pé do ouvido, falar ali, sussurrar no ouvido dele, sobre o seu livro, como autor, o que você falaria, Luiz? Bem, tem o capítulo inicial, né, que a gente fala sobre essa parte de contextualização, que eu acho que isso é válido para qualquer, diria assim, qualquer mortal, né? Ele não precisa conhecer, por exemplo, o trabalho de pesquisa que está ali, né? A não ser que alguém queira se aprofundar. Esse capítulo que falo sobre redes sociais e comunidade prática, eu recomendo a qualquer um, qualquer mortal. Assim, sei lá, 60, 80 páginas, algo assim. Aí isso dá uma visão. Isso é o inglês básico daquela pessoa, entendeu? Então, eu acho que eu recomendaria a leitura desse capítulo. A pessoa, assim, ela vai ficar trabalhando né, trabalhando nesse processo, envolvido com redes, etc. Tal, e sabendo o que está fazendo, né? Não está trabalhando por trabalhar. Verdade. Luiz, foi um prazer tê-lo aqui no Contracapa. Muito obrigada pela sua presença e espero vê-lo mais vezes. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade e qualquer momento estou aqui, é só convidar. É um prazer muito grande servir ao CRA, né? Tá? Prazer é. Muito Bom, e obrigado. você que acompanhou a gente até aqui, já sabe, toda segunda-feira, ao meio-dia, você tem um novo episódio do nosso Contracapa. Acompanhe e fique ligado aqui nas mídias do CRA-RJ. Um abraço, até a próxima.